E nós vamos precisar correr essa noite, porque esse é um capítulo cheio de detalhes históricos. E eu, como faço sempre, não vou me ater muito aos detalhes históricos, né? Nós vamos pegar mais a questão espiritual, que é o enfoque mais do nosso estudo aqui. Mas tem muita coisa que eu não posso deixar de mostrar, de provar com a história, porque a história vai confirmar essa profecia do capítulo 9. Só relembrando que no capítulo 8 nós estudamos as 4 primeiras trombetas. Estão lembrados? Na semana passada, que se referiam a juízos de Deus sobre o Império Romano do Ocidente. Estão lembrados? Só para a gente se situar. Lembram-se que nós estudamos toda a perseguição que a Igreja de Deus recebeu do Império Romano, na época em que o Império Romano mandava no mundo. Quem precisar de Bíblia para acompanhar, é só erguer a mão que a Bíblia vai chegar até você, tá? Só erguer a mão e a Bíblia vai estar com você. Aqui à frente, para o Maurício, uma Bíblia. Ali também. Então, relembrando, a Igreja de Deus passou por uma séria perseguição durante o período do Império Romano. Em outros períodos também, nós estudamos, quando estudamos as cartas, as 7 igrejas, depois os selos, agora estamos nas trombetas. E as trombetas, para quem não está lembrado, foram exatamente os juízos de Deus a respeito sobre os povos que perseguiram o povo de Deus. Já no período do Império Romano. Estudamos na semana passada as 4 primeiras trombetas que foram produzidas sobre o Império Romano do Ocidente. E vimos que 4 povos, sem que soubessem, acabaram cumprindo essa profecia. Quem se lembra dos povos? Quem se lembra dos povos? Bárbaros, vândalos, hunos e érulos. Esses 4 povos, sem saberem, tribos, na verdade, acabaram massacrando o Império Romano do Ocidente e destruíram o Império Romano do Ocidente. Hoje nós vamos estudar no capítulo 9 a 5ª e a 6ª trombetas, porque a 7ª está no capítulo 11. Então a 5ª e a 6ª estão no capítulo 9. Vamos ver agora como é que foi destruído o Império Romano do Oriente. Lembre-se que estes ataques eram contra todos aqueles que oprimiram o povo de Deus e também para a igreja, entre aspas, cristã, que comandava o mundo na época, tida como cristã, a igreja de Roma, que comandava pela força, aquela que dirigiu a Inquisição, produziu a Inquisição. Tudo isso que vai acontecer agora na 5ª e na 6ª trombeta vai recair sobre o Império Romano do Ocidente, pegando o imperador, aqueles que oprimiam, aqueles que governavam, e também o poder da Igreja de Roma do Império do Oriente. Vamos ver o que aconteceu com esses povos em relação a uma determinação de Deus, a uma profecia de Deus, que o juízo, a justiça seria feita naquela época já. Vamos começar estudando então a 5ª e a 6ª trombeta. Quero dizer, antes de ler o verso 1, já vou adiantar, porque é importante fazer isso, que da mesma maneira que a Bíblia deixou claro através da história, a história confirmou que aquelas tribos que estavam representadas na profecia, nós estudamos uma das profecias, né? Vimos que como é que se cumpriram nos bárbaros, depois nos vândalos, nos hunos e nos érulos, fatos históricos. A 5ª e a 6ª nós vamos ver claramente, sem dúvida, que elas se cumprem em outros 2 povos, árabes e turcos. Nesta parte do estudo, um estudo muito interessante dessa noite, que vocês vão ver como é que o islamismo, a religião muçulmana, entrou na profecia bíblica. Hoje, essa noite. Hoje nós vamos ver como é que a religião muçulmana, que hoje toma parte de grande parte do mundo, no Oriente Médio, como é que ela entrou na profecia, como é que isso aconteceu. Vamos ver esta noite com dados históricos. Então já informo para você que tudo que nós vamos estudar e vamos comprovar se refere aos árabes e aos turcos, aos povos muçulmanos, cumprindo a profecia de Deus. Ok? Então, com essas informações, vamos começar a ler
Apocalipse capítulo 9, verso 1. Verso a verso nós vamos estudar essa noite. São 21 versos, então nós vamos avançar com rapidez essa noite. Preciso correr um pouquinho mais. Verso 1 diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, portanto a quinta trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Duas coisas aqui interessantes nesse verso. Primeiro, aqui na quinta trombeta, fala de uma estrela que caiu da terra. E na terceira trombeta, nós estudamos uma estrela que caiu sobre os rios e as fontes. Estão lembrados? Representados por quem? Alguém se lembra? Quem representava a estrela que caiu sobre os rios? Átila, rei dos hunos. Agora na quinta trombeta, essa estrela que cai sobre a terra é Maomé. E vamos ver já como é que se comprova isso. Mas eu já adianto que estamos falando de Maomé, o fundador da religião muçulmana. Sobre Maomé, nós temos que dizer algumas coisas para você saber um pouquinho sobre a religião muçulmana. Maomé nasceu no ano 570. E ele viveu 63 anos. Morreu no ano 632. Viveu 63 anos. Maomé casou-se 15 vezes. 15 vezes. Eu casei só uma, já estou ficando doido, pastor. Ele casou 15 vezes e teve 11 concubinas. 11. Esse era Maomé, o fundador da religião muçulmana. Maomé tinha uma característica. Como é que ele entrou nessa religião? Maomé dizia que ele recebeu a visita do próprio anjo Gabriel. Ele afirmava que recebeu a visita do anjo Gabriel em pessoa para lhe transmitir um recado de Deus, Alá, né? De acordo com a religião muçulmana, Alá, que mandou um recado através do anjo Gabriel que ele seria o profeta de Deus na terra. E ele acreditou nisso e transmitiu isso. Não é que ele acreditou, ele inventou isso para iludir, para enganar os povos. Nós vamos ver tudo isso com mais detalhes mais adiante. E aqui diz que ele recebeu a chave do poço do abismo. Por que o deserto lá da Arábia é chamado aqui na Bíblia de chave do poço do abismo? Por uma razão interessante. É que a Arábia naquele tempo era realmente um abismo civil e religioso. Por que um abismo civil? Porque não havia governo. Havia várias tribos morando na Arábia que tinham os seus comandantes próprios. Não havia um governo central. E isso favorecia o crescimento ideológico de Maomé. Por não haver um governo central, apenas tribos que mandavam, havia uma desorganização política. E era um caos religioso também, porque lá é que se praticava a maior quantidade de culto ao demônio e às idolatrias. Era exatamente naquele território onde se ofereciam crianças aos demônios. Tudo que acontecia de barbaridade estava acontecendo ali, no território da Arábia. Dentro desse panorama, Maomé se apresenta como um profeta de Deus para organizar tudo isso. Rapidamente se tornou líder político e religioso. Rapidamente. Fundou uma religião para organizar tudo isso aí, o caos. E a Bíblia chama de chave do poço do abismo. Chave por quê? Porque ele recebeu autoridade para comandar um lugar onde era um abismo político e religioso. Verso 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceram-se o céu e o ar. Olha só, diz que a fumaça, o sol e o ar, desculpe, escureceram-se o sol e o ar. Diz que a fumaça que subia do poço, essa fumaça simboliza claramente a religião muçulmana, uma fumaça que subia, e diz que escureceu o sol e o ar. Sol simboliza o que na Bíblia? Quem se lembra? Há pelo menos duas ou três passagens que comparam quem ao sol da justiça? Cristo Jesus é comparado ao sol da justiça. E o ar pode aqui ser interpretado como o Evangelho, porque o ar é algo vital, e o Evangelho também. Essa fumaça que sobe dessa religião escurecem o sol da justiça de Cristo e o ar do Evangelho. Que simbolismo interessante que a Bíblia está fazendo aqui, através do trabalho de Maomé. Interessante que aqui o cristianismo é comparado à luz do Evangelho, né? Sol e ar. Enquanto o maometismo é comparado a uma fumaça asfixiante, que mata espiritualmente. Olha que paralelo entre o cristianismo e o islamismo. Vamos seguir.
Primeiro, antes de seguir, eu preciso ler para vocês algumas coisas que eu fui buscar no Corão. O Corão ensina, entre tantas coisas, eu separei aqui 5 tópicos importantes que nós devemos saber. Se você não quiser saber mais nada sobre o Corão, guarde isso aqui, que é relevante. O que o Corão ensina em síntese? Ensina primeiro, ele nega a divindade de Cristo. No Corão, Cristo, Jesus não é Deus. Eles negam a divindade de Cristo. Nega a morte expiatória de Cristo na cruz. Para a religião islamita, Jesus não morreu na cruz para nos salvar. Eles não aceitam isso, a morte expiatória de Cristo. Não encaram o pecado da maneira como a Bíblia coloca, pecado dando nome mesmo, pecado. Para eles não. Eles não consideram assim o pecado algo tão grave. Outra coisa, para o Corão, para a religião islamita, não existe necessidade do perdão. É algo característico deles. Você não precisa perdoar ninguém para se salvar. E a última coisa que eu anotei é o incentivo à poligamia. Por isso, inclusive, Maomé tinha 15 esposas. Eles incentivam, dentro dessa religião, e basta você olhar hoje para o Oriente Médio, que o islamismo incentiva a poligamia. 5 tópicos frontalmente agressivos ao Evangelho de Cristo. 5 tópicos principais que agridem ao Evangelho de Cristo no Corão. E a gente precisa saber disso. Olha só, Maomé morreu no dia 8 de junho do ano 632. 8 de junho. E aí, uma coisa interessante, nesses 63 anos de vida, ele conseguiu, com uma velocidade espantosa, uma coisa. Quando ele morreu, praticamente toda a Arábia era islamita. Ele conseguiu isso em apenas 63 anos, fundar uma religião em que foi seguida por toda a Arábia. E deixou 2 coisas interessantes até hoje. Interessantes entre aspas, né? Visitar o túmulo de Maomé é um dever capital da religião muçulmana. Todo muçulmano tem a obrigação de visitar o túmulo de Maomé. Que coisa! Isso é um dever capital da religião, uma imposição da religião. E a segunda coisa, além de visitar o túmulo de Maomé, é que prestam ao túmulo dele reverência e adoração. Reverência e adoração ao túmulo de Maomé. Isso você vai ler, vai observar por aí, toda vez que você ouvir falar da religião muçulmana, preste atenção, isso é um tópico da religião. É um dogma. É a adoração ao túmulo de Maomé e a obrigação do islamita de visitar o túmulo dele. Tá? Vamos seguir, verso 3. E diz assim: e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Olha só, gafanhotos saem da fumaça. Por que a Bíblia usa essa expressão gafanhoto para simbolizar o povo árabe? Por uma característica das invasões árabes. Eles se espalhavam no exército e eles avançavam sobre os territórios como uma nuvem espessa de gafanhotos. Era uma característica. E você vai encontrar muita literatura comparando os exércitos árabes a gafanhotos. Isso não está só na Bíblia. Isso também está ilustrado em várias literaturas históricas. Portanto, eles são comparados a gafanhotos. Ok? Jamais uma religião alcançou um território tão extenso em tão pouco tempo quanto a religião muçulmana. Não há nenhuma outra que tenha conseguido, no espaço tão rápido, invadir um território tão extenso quanto os muçulmanos. E aqui é a rapidez com que eles atacavam que é comparada à maneira como os gafanhotos atacam. E aqui diz que eles faziam isso como o quê, hein? Como escorpiões. Por que a Bíblia usa a ilustração agora do escorpião? O que o escorpião tem como característica? A ferroada do escorpião, ela é muito dolorida. E ela deixa um veneno mortal. Por que a Bíblia compara esse ataque e o que eles faziam com o escorpião? Qual era o veneno que eles deixavam nos povos que eles invadiam e subjugavam? Uma doutrina. Por que é comparada a um veneno? Porque ela, ao te afastar de Cristo, te traz a morte eterna. Olha as ilustrações bíblicas. Veneno. Como escorpiões. Gafanhotos que têm venenos de escorpiões. Pela maneira, por aquilo que eles deixavam.
Verso 4. Diz assim: foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas. O que é que não tem nas testas? Agora eu quero que você preste atenção. Preste atenção comigo. Isso aqui é profecia do Novo Testamento. Jesus já tinha morrido? Aqui está dizendo que na profecia de Deus, esses povos, os árabes, eles deveriam, cumprindo a profecia sem saber, deveriam invadir aquelas terras, mas com uma ressalva. Eles não deveriam atingir quem? Aqueles que tivessem nas suas testas o selo de Deus. No capítulo 7, nós estudamos qual é o selo de Deus. Estão lembrados? Os 4 anjos retendo os 4 ventos da terra, até que um anjo especial, selasse a testa daqueles que compõem o povo de Deus. E estudamos aqui qual é o selo de Deus. Qual é? O sábado. Agora, na profecia do capítulo 9, o povo árabe deveria, cumprindo a profecia, invadir aqueles lugares, mas poupar os que tivessem o selo de Deus, os que guardassem o sábado. Primeira conclusão: aqui, por volta do ano 600 e pouco, depois de Cristo, havia um povo que guardava o sábado? Claramente. Está na profecia. Esse povo recebia alguma bênção especial por isso? Tem gente que acha que não precisa guardar. Só que aqui tem bênção especial, proteção. Olha, vocês vão atingir todos, menos os que têm o selo de Deus, os que guardam o sábado. Olha a preocupação de Deus na profecia. O povo dele, protegido, resguardado. Aqui, e as religiões dizendo que não precisa mais. Não é desconhecimento da Bíblia? Não é falta de estudo? Falta de estudo. Porque se estudar vai ver que o sábado está claro aqui, como uma bênção especial, uma proteção de Deus. Mas mais do que isso, eu fui buscar uma coisa muito interessante. Uma ordem do general muçulmano chamado Abu Bresse. Esse general e essa ordem você vai encontrar em enciclopédias. Portanto, é história pura. Vamos ver o que esse general árabe determinou ao seu exército naquele tempo, nas invasões? Ele determinou assim, vou ler para vocês entre aspas. Vou ler aqui, ó, o texto, entre aspas, não vou dizer de mim. Olha a ordem desse general. Ao avançardes, haveis de encontrar algumas pessoas religiosas que vivem retiradas em mosteiros e se propõem a servir a Deus dessa maneira. Deixai-as em paz e não as mateis, nem destruais seus mosteiros. E encontrareis outra espécie de gente que pertence à sinagoga de Satanás, que tem coroas raspadas. Estais certos de que lhes rachareis o crânio e lhes deis quartel até que eles ou se tornem maometanos ou paguem tributo. O general deu uma ordem para o exército não mexer com quem? Com os que tinham o selo na testa, aqueles que lhe diziam que guardavam o sábado e que viviam em mosteiros. Você vê a mão de Deus aqui? Ou você acha que esse general, dentro da cabeça dele, ele é bonzinho, está mandando matar aqui, arrebentar o crânio? Bonzinho ele? Mas ele deu essa ressalva por quê? Que Deus determinou. Quando Deus manda, não interessa quem é você. Lembra aquela história que eu contei tantas vezes? A história daquela senhora que, vou fazer um parênteses aqui, estou atrasado, mas eu não posso deixar de falar isso. Um parênteses, a senhora que, um programa de rádio, permitia que as pessoas entrassem no ar para pedir música. É muito comum, a pessoa entra, fala ao vivo e pede uma música. Essa senhora entrou no ar, ao invés de pedir música, ela disse que estava passando necessidade, que o marido estava desempregado, que ela era muito cristã e que ela gostaria de deixar o endereço da casa dela com a produção do programa e quem pudesse ajudá-la com cestas básicas que ela agradeceria em nome de Jesus. O diretor do programa ficou doido da vida. Primeiro, que não era o propósito do programa. Segundo, quem deixou aquela mulher falar aquilo? E terceiro e principal, que ele era ateu. Chamou a atenção da produção. Ficou irritadíssimo, mas fez mais. Chamou uma das pessoas da produção e disse assim, vamos fazer o seguinte, pega aí o endereço que ela deixou da casa dela, você vai fazer o seguinte, pega a lista de compras que ela deixou, da necessidade da cesta básica, compra 3 vezes o que ela está pedindo, 3 vezes a lista dela, vai lá e leva na casa dela, entrega. Quando ela perguntar quem está entregando, você manda dizer que é o diabo.
O funcionário olhou para o chefe branco, né? Vou falar isso, estou mandando você falar. Você disse que foi o próprio diabo que mandou entregar. Leva lá para ela. Ele obedeceu, ela foi lá, fez a compra no supermercado, levou aquela quantidade imensa de alimentos, tocou a campainha, a senhora, quando viu, começou a chorar. Ele entrou e foi colocando tudo na sala. Terminou, olhou para ela, está esperando ela fazer a pergunta, né? E ela não falava nada. E ele disse, senhora, não vai querer saber quem foi que mandou entregar? Ela falou, quem foi? Foi o diabo. Ela falou assim, quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Até o general árabe, ateu, obedece. Não é para tocar no meu povo. Aí eu pergunto para você hoje, será que os que têm o selo de Deus na testa hoje recebem ainda proteção? Não é para pensar em casa? Tem gente que diz que não precisa. Tem gente que está dispensando proteção de Deus. Diz que não precisa mais. Mas a Bíblia, a minha Bíblia e a sua, dizem que precisa sim. Tem bênção, tem proteção. Ó, não toca, não mexe. Está aqui. Verso 5. Agora eu vou ler numa tacada só do 5 ao 8, que eu estou atrasado, e eu preciso correr aqui. Do 5 ao 8. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Olha, é impressionante a descrição que a Bíblia faz aqui do povo árabe. Por isso que eu disse e afirmei no início que se tratava dos árabes, porque você está vendo as características e os dados históricos. O que confirma essa profecia são, primeiro, as características só se aplicam ao povo árabe, você vai ver agora. Segundo, o período em que isso aconteceu histórico só pode se aplicar ao povo árabe. E terceiro, a história confirmou isso. Portanto, não há dúvida. Olha as características que deu, vou ler rapidamente. Primeiro, tinham rostos de homens, os árabes usavam barbas. Cabelos de mulher, os cabelos dos árabes eram compridos, eles não cortavam os cabelos. A religião muçulmana não deixava que eles cortassem. Coroas de ouro, olha a descrição bíblica, sabe por quê? Eles usavam turbantes amarelos, os árabes, turbantes amarelos, e a Bíblia falava coroas de ouro. Depois assim, dentes como de leão, simbolizando a força irresistível do fanatismo religioso. Dentes como de leão, fanáticos. E por último, como cavalos de batalha. Eu não sei quem sabe aqui qual é o cavalo considerado da melhor raça, melhor espécie. Cavalo árabe. Qual era o instrumento de guerra dos árabes? Eles avançavam como? A cavalo. Por isso que desenvolveram uma habilidade extraordinária de montar. Só com essas 5 características, que outro povo se aplica isso aqui? Turbante amarelo, cavalo árabe, cabelo de mulher, rosto de homem, barba. Estou dizendo que a Bíblia não deixa dúvida. E o período histórico. Não há dúvida na descrição aqui. Verso 9. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm ao combate. Olha que coisa interessante. Eu vou ler aqui um trecho do Corão. Um trecho do Corão diz assim, ó: um dos dons divinos aos árabes são as couraças de ferro e aço. E a Bíblia fala das couraças. Sabe por que eles usavam essas couraças? Era uma marca do povo árabe e da religião muçulmana que facilitou com que ela fosse propagada e divulgada em todo o mundo, as couraças de ferro e aço. E o Corão diz que isso é um dom divino para esse povo. E a Bíblia tinha profetizado isso muitos séculos antes disso acontecer. Muitos séculos antes. Porque eles nem sabiam, estavam cumprindo todas as profecias, sem saber. Tudo escrito aqui, verso 10. Agora tem uma data aqui, tem um prazo, um período profético. Verso 10 diz assim: tinham caudas e aguilhões semelhantes à dos escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por quanto tempo? 5 meses. Isso aqui, você já estudou, sabe que isso aqui é linguagem profética. 5 meses. Se nós tomarmos
um dia por um ano, 5 meses vezes 30 dias, nós temos 150 dias. Um dia por um ano, 150 anos. A Bíblia profetizou que isso demoraria 150 anos, que foi exatamente o tempo em que o povo árabe contendeu com outro povo que vai entrar na profecia. Que povo? Os turcos otomanos. E aqui tem data histórica, porque olha só, história, hein? Você pode consultar isso numa biblioteca. 27 de julho de 1299, 27 de julho de 1299, na Batalha de Bafeu, os turcos otomanos invadiram o território do Império do Oriente, onde os árabes estavam. Invadiram, tá? 27 de julho de 1449, exatamente 150 anos depois, batendo inclusive o dia, mesmo dia 27 de julho, o que a história diz que aconteceu? O último imperador grego, Constantino XII, o que ele fez? Ele tornou-se imperador com a permissão do sultão do Império Turco Otomano. Com a permissão, os turcos já estavam mandando no território. Portanto, em 150 anos de disputa, a Bíblia diz que isso ia acontecer. Ainda tormento e danos por 5 meses proféticos. Vejam, com séculos de antecedência. E a história só carimbando a Bíblia, só carimbando, só confirmando. Não errou, nem um dia, certinho. Verso 11. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. O anjo do abismo, anjo, a palavra que vem aqui no original é Angelus, ou Angelus, melhor dizendo, que quer dizer ou um anjo em pessoa, ou também pode retratar uma missão religiosa especial, um mensageiro, como nós já estudamos aqui, que anjo também é um mensageiro. Pode ser uma religião, pode ser um grupo especial. Aqui no caso, esse anjo do abismo, nós já estamos estudando e se refere ao povo árabe, a Maomé. Ele é o anjo do abismo aqui desse verso. E aqui, o islamismo começa a esconder o evangelho dos povos do Oriente Médio. O evangelho de Cristo começa a ser escondido. Olha o veneno do escorpião, picando, mortal. Onde eles invadiam não era só uma dominação política. Obrigatoriamente aqueles povos tinham que se tornar muçulmanos. Por isso essa religião cresceu assustadoramente. Era a força, era a espada. Não tinha conversa. Lembra-se do general? Se não for, mata. Você já viu uma religião assim? Invade e diz: ou você vai ser muçulmano ou morre. Não tinha conversa. Era assim que a coisa funcionava. Verso 12. Passado é já um ai. Depois disso vem mais 2 ais. Olha, a Bíblia quando fala em ai, aliás o pastor Marcelo pregou isso aqui no sábado. A Bíblia quando fala em ai significa sofrimento. Ai, quando vem essa expressão na Bíblia, você já pensa logo em sofrimento, quando Deus avisa. E 3 ais? Muito sofrimento. Tem coisa pior aí pela frente. Verso 13. Vou ler do 13 ao 15 agora. Diz assim: o 6º anjo tocou a sua trombeta. Agora nós estamos entrando na 6ª trombeta. Terminamos a 5ª trombeta, cumprida com o povo árabe. Agora a 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos anjos. Vamos ver o que é essa profecia agora? Vem parte dos homens, desculpa. Vamos ver o que é essa profecia agora. Mais um ai, mais sofrimento, mais tormento. Vamos começar. Aqui tem uma voz que vem de onde, hein? 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, altar de incenso. Quem é que oficiava junto ao altar de incenso? Que anjo é esse? Só tem uma pessoa: Jesus Cristo. Basta você estudar o santuário, você vai ver que Jesus oficiava junto ao altar de incenso. Tanto que você vê isso também nos capítulos anteriores que nós estudamos. Jesus oficiando lá na primeira trombeta. Antes da primeira trombeta ele estava lá orando. Agora nós estamos aqui na 6ª e Jesus está no mesmo lugar.
intercedendo junto ao altar de incenso. Aqui é Jesus. E aí, aqui diz que era para soltar os 4 anjos. Agora vamos estudar o povo turco. E agora a história vai começar a explicar isso. Quando os turcos otomanos começaram a mandar no mundo, derrotaram os árabes e começaram a mandar ali no Império Romano do Oriente. Agora aquele período do Império Turco-Otomano, estudamos isso na história. Império Turco-Otomano. A história revela o seguinte: eles tinham na época 4 sultanatos, pequenas províncias governadas por sultãos. E aqui tem o sultanato de Bagdá, fundado em 1055. Sultanato de Icônio, 1064, o ano da fundação. Depois o sultanato de Damasco e Alepo, ambos fundados em 1079. 4 sultanatos. A Bíblia diz que tem que soltar os 4 anjos que estão no rio Eufrates, que é a coisa mais clara. Quando eles estavam em torno do rio Eufrates, os 4 sultanatos se reuniram num só e depois se transformaram no sultanato de Constantinopla. História, gente, isso aqui é só história, não tem? Só você ler lá. E aqui a Bíblia diz que é para soltar os 4 anjos que estão em torno do rio Eufrates. O que eles tinham que fazer? Qual é a missão? Matar a 1/3 parte dos homens que viviam sobre a terra. Era pouca coisa? É pouca gente que vai morrer aqui? Por isso que a Bíblia falou: ai, ai, ai. Os turcos cumpriram isso? Foram muito mais desumanos do que os árabes. Muito mais os turcos. Vamos estudar um pouquinho mais sobre eles? Olha só. Hora, dia, mês e ano. Essa profecia aqui, quero que vocês prestem atenção, porque a gente não tem muito tempo, mas vai dar aqui para explicar rapidamente. Hora, dia, mês e ano, nós vamos estudar isso. Um dia profético equivale a um ano. A Bíblia diz aqui que hora, mais dia, mais mês, mais ano. Portanto, vamos desmembrar isso aqui de trás para frente. Vamos começar pelo ano. Um ano, quantos dias? 12 meses vezes 30 dias do mês, são 360 dias proféticos. Portanto, 360 anos. Guarda aí, 360 anos. Depois tem mais um mês. Quantos dias? 30 dias. 30 dias igual a 30 anos. Então 360 mais 30, 390. Mais um dia. Um dia equivale o quê? Um ano. Portanto, mais um ano. 391 anos. E mais uma hora. Isso é uma continha que você tem que fazer. Você divide 360 dias por 24. Uma hora profética equivale a 15 dias. Lembra-se quando fez silêncio no céu por meia hora? E nós vimos que era 7 dias e meio? 15 dias aqui. Portanto, esse período aqui é de 391 anos e 15 dias. Olha só, presta atenção, para você ver o que é a Bíblia e o que é a profecia. Aí você vai para a história e encontra o seguinte: 27 de julho de 1449, eu não disse aqui que foi quando o Império Turco derrotou completamente os árabes, ficaram brigando 150 anos. 11 de agosto de 1840. E aí aconteceu o seguinte nessa data. Exatamente nessa data, foi deposto o imperador turco. Está aqui o nome dele, sultão na verdade, Maomé Ali, deposto em 11 de agosto de 1840, quando as nações da Europa dividida, a Europa moderna, destruíram, derrubaram o Império Turco, e então você conhece hoje como a Europa, as nações da Europa moderna. Lembra-se lá da profecia de Daniel, os 10 dedos dos pés? Está aqui, ó, na história. A Bíblia deu 391 anos e 15 dias. Errou ou acertou? Só que falou isso com séculos de antecedência. 15 séculos de antecedência. 15 séculos. O fantástico no final do ano não consegue acertar a profecia do ano seguinte. Eles falam que vai morrer não sei quem, vai cair tal avião, um artista tal. Eles não acertam. Quando acertam uma, fazem uma comemoração. Erram 99 e acertam uma. Pronto, aí leva lá o cidadão para dizer que ele é profeta. Aqui falou com 15 séculos de antecedência. Deu nome a todo mundo aqui. Agora eu vou dizer para vocês o que o Império Turco destruiu para ser a 1/3 parte dos homens da terra. Presta atenção. O que eles tomaram?
Aqui está o Império Turco sediado em Constantinopla. A Turquia assumiu o comando sobre todo o território do Império Romano do Oriente, composto pelos seguintes países, nações. Presta atenção, olha só. Esse é pouca coisa. Toda a Ásia Menor, Síria, Mesopotâmia, Pérsia, Iraque, Arábia, Palestina, Trácia, Romênia, Bulgária, Hungria, Grécia, Albânia, Bósnia, Sérvia, ilhas do Mar Egeu, Creta, além de ter incorporado também ao seu império o Egito, a Etiópia e a Líbia. Para invadir todos esses territórios, quantas pessoas vocês acham que morreram? A terça parte da população da Terra. E aqui estava formado o Império Turco-Otomano. Imagina, que derrubou o Império Romano do Oriente. Era impensável. Lembra-se do Império Romano? Quantos séculos mandando no mundo? Os Césares audaciosos, arrogantes, totalmente destruídos, derrubados pelo Império Turco. Bom, aí você pensa o seguinte: bom, com um território deste tamanho, com esse poder todo, vai mandar no mundo para o resto do tempo. Mas a Bíblia falou que não, que a estátua, os pés da estátua iam se dividir em 10 dedos, as nações da Europa. Mas, Mauro, como é possível com um território desse tamanho, um império desse tamanho? Como pode ser destruído? Mas tem a data. Tem a data. A queda de Constantinopla, 29 de maio de 1453. Pura história. Pura história. Aí nós já chegamos aqui em 1840, quando as nações da Europa destroem completamente o Império Turco-Otomano, que ainda ficou resistindo de 1453 até 1840, ainda 4 séculos, para derrubar tudo isso aqui. E só que a vitória não foi pela guerra por armas, por destruição, foi a cultura das nações da Europa que foram contaminando e foram acabando com o Império Turco. Cultura, hábitos, costumes. Estou terminando. Percebem? Aquilo que humanamente era impensável, pela nossa razão lógica, é impensável que o Império Turco pudesse ser destronado. Mas no plano de Deus traçado lá no céu, não tem lógica. Vai cair conforme a profecia, seja qual for o tamanho. Destrói. Porque a profecia diz que seria assim. E exatamente no tempo, na data. Ano, dia, mês, tudo certinho aqui. Exatamente como Deus determinou. Agora, verso 16, para começar a terminar. 16. O número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. Aqui na tradução, eu prefiro uma tradução que diz miríades de miríades. Eu ouvi o número deles. Por quê? Porque miríades de miríades é utilizado na Bíblia, é uma expressão para se referir a um número incontável. A minha tradução fala em 200 milhões. Mas na verdade esse número aqui é incontável. O número dos cavaleiros do exército turco. Agora, verso 17. Assim vi os cavalos nesta visão, e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo e jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Verso 18. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças e com elas causavam dano. Tudo linguagem simbólica, vamos esmiuçar isso aqui. Que interessante. Couraças de fogo, jacinto e enxofre. Obviamente, aqui a couraça é simbólica, porque você não consegue fazer uma couraça de fogo, jacinto e enxofre. Mas o que eu aprendo quando eu leio isso aqui? Tem um detalhe: qual é a cor do fogo? Vermelho. Qual é a cor do jacinto? Azul. Qual é a cor do enxofre? Amarelo. Interessante, né? Porque vermelho, azul e amarelo era exatamente a cor do uniforme dos turcos. Coincidência, né? Acho que Deus chutou e acertou sem querer. Exatamente a cor do uniforme dos turcos. Tá? Aí diz assim: cavalos vomitando fogo, né? E aí saía essa chama de misturava jacinto com enxofre. Olha que coisa interessante.
Foi exatamente nesse período da história dos turcos otomanos, aliás, foram os turcos otomanos que começaram a usar, detonar tiros com pólvora. Armas de fogo vieram com os turcos, exército turco. Por que a Bíblia descreve essa chama de fogo, nuvem de fumaça e cheiro de enxofre? Porque a detonação de um tiro tem uma chama de fogo, o que mais? Nuvem de fumaça e cheiro de enxofre. Veio exatamente com as armas de fogo dos turcos. É pouco. Tudo escrito aqui, profetizado para nós, claramente. Verso 20. Vou encerrando. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Amigos, aqui tem uma advertência séria de Deus. Essas trombetas demonstram claramente os flagelos de Deus, a justiça de Deus sobre aqueles que oprimem o seu povo. Vejam tudo o que aconteceu. Não só para os opressores, na parte civil, política, mas para a igreja que governava, a igreja cristã do Ocidente e do Oriente, Roma. Leia-se Roma, a história pura, igreja que comandava. Os flagelos de Deus vieram e a Bíblia diz que mesmo assim eles não se arrependeram da idolatria, da prostituição. O que é a prostituição dessa igreja? Prostitui com a doutrina, com a verdade, adultera com a verdade. Não se arrependeram. Deus está dizendo que, em que pese tudo isso, esses homens, essa igreja, continua sendo idólatra, prostituída. São palavras bíblicas. Não se arrependeram, não adiantou. Pergunto, no tempo de hoje, com todas as advertências de Deus, ainda existem cristãos nominais que continuam não se arrependendo? Sim. E aqui já não se restringe só a essa determinada igreja. Aqui engloba todo o mundo cristão nominal, em que pese as advertências bíblicas, os chamados de Deus, por exemplo, para a guarda do sábado, para o selo na testa, continuam não se arrependendo, resistindo. E aqui fica uma advertência de Deus. E aqui o que fica claro para nós é que Deus não se agrada daqueles que não aprendem com as lições. Deus não se agrada. Aquele que é renitente, que é teimoso, que é persistente no erro. Isso aqui são advertências sérias para nós, chegaram até os nossos dias. Viram quem cumpriu a profecia de Deus nas 6 trombetas? Vocês prestaram atenção? Bárbaros, vândalos, hunos, émulos, árabes e turcos. Não tem um cristão aqui. Todos cumpriram a profecia, que é para os cristãos, para nós entendermos e aprendermos os chamados de Deus, as advertências. Portanto, eu quero encerrar, como eu sempre gosto, com uma ilustração que eu acho que é para a gente pensar em casa. Eu li essa história, achei incrível e guardei para falar para vocês hoje. Segundo o relato que veio como um testemunho de um advogado que estava conversando com um amigo, e o amigo fez uma pergunta para ele e disse assim: você é capaz de se lembrar da coisa mais importante que você já fez na sua vida? Ele parou, pensou um pouco e disse assim: a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, eu vou te dizer até a data, foi no dia 4 de outubro de 1990. Eles estavam conversando. E ele começou a relatar para o amigo e disse assim: eu nunca mais vou me esquecer. Naquela data, 4 de outubro de 1980, eu estava jogando tênis com um amigo meu. Jogávamos tênis. De repente, ali no nosso jogo, nas nossas conversas, encosta o pai dele de carro, e pelo rosto do pai eu vi que a notícia não era boa. Porque meu amigo estava todo feliz, contando que eles tinham acabado, ele e a esposa tinham acabado de ter um nenê, bebê de poucos dias.
E o pai desceu do carro, rosto franzido, e disse: olha filho, a notícia não é boa. O bebê parou de respirar e está na UTI. Ele disse: meu amigo saiu voando, que nem louco, entrou no carro do pai dele, correu para o hospital, e eu fiquei ali na quadra, com a raquete na mão, pensando: será que eu devo correr e ir ao hospital lá, dar um apoio para o meu amigo? E eu pensei: acho que não, ele tem muitos familiares, vou chegar lá, é constrangedor, as pessoas estão lá, e também tem muita pessoa da família para abraçá-lo, para estar com eles, não adianta, nem vai notar que eu estou lá, melhor não ir, depois eu vou visitá-lo. Ao chegar no estacionamento para pegar o seu carro, ele foi dar a partida e viu que o carro do amigo estava com a porta aberta e a chave no contato. Ele saiu tão desesperado que esqueceu de fechar o carro e largou a chave lá. Ele pensou: não, então agora eu vou levar o carro para o meu amigo lá no hospital. Entrou no carro do amigo e foi. Ao chegar no hospital, de fato, conferiu o que ele imaginava. O salão lotado de familiares, todos chorando. E o amigo abraçado com a esposa lá no canto, até que o médico chega no meio da saguão, voz baixa, chamou os dois e ele conseguiu ouvir quando o médico disse: não deu para salvar o bebê. E os pais irromperam num choro convulsivo, e os familiares se abraçando, e aquela situação, e ele disse: eu não sabia o que fazia, ele tão constrangedor. E o médico disse: se vocês quiserem ainda ficar alguns momentos com o bebê, antes de prepararmos o corpo. E no momento que eles iam se dirigindo para a porta, ele disse assim: eles foram sendo abraçados pelos familiares, chorando, e de repente a esposa dele passa por mim, me abraça, um abraço muito forte, chorando, e meu amigo me abraçou e disse: que bom que você está comigo nessa hora. Amigos, o que eu quero deixar com vocês é o final. O relato dessa pessoa. Ele disse assim: eu vou dizer para vocês por que é que esta foi a coisa mais importante da minha vida. Por 3 razões, 3 lições que eu aprendi na vida. A primeira: a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, eu fiz no momento que eu não tinha absolutamente nada. Eu não podia fazer nada. Eu não podia ajudar com o meu conhecimento, com a minha cultura, com o que eu aprendi na faculdade. Eu estava absolutamente impotente. Foi exatamente no momento que eu fiz a coisa mais importante da minha vida. A segunda lição que eu aprendi é que a coisa mais importante da minha vida eu quase não cheguei a fazer. Porque eu estava preocupado com conceitos, ideias, preconceitos, se devia, se não deveria ir visitar meu amigo, e quase não ia. Quase deixei de fazer a coisa mais importante da minha vida. E a terceira lição que eu aprendi é que 1 segundo pode mudar a nossa vida. Porque o meu amigo saiu de casa para jogar tênis e não tinha ideia de como ia terminar aquele dia e aquele ano. São 3 lições que nós temos que levar para casa nesse tempo que nós estamos vivendo. Qual será a coisa mais importante que nós estamos fazendo na vida de acordo com o conceito de Deus? Será que já estamos deixando de fazer a coisa mais importante da nossa vida por algum motivo? E será que sabemos que 1 segundo pode mudar a nossa vida? Estamos preparados para isso? Eu vou pedir ao pastor para orar por nós nesse momento. Na próxima quarta nós vamos estudar o capítulo 10. Aquele livrinho que ficou amargo na boca, depois se tornou amargo no estômago, no ventre, e depois se tornou doce. Vem aqui na próxima quarta para você saber que profecia é essa, fantástica. E o pastor vai orar por nós, pastor, especialmente para que nós possamos entender o momento solene que nós estamos vivendo no relógio de Deus. Que Deus te abençoe e que na próxima quarta você possa estar aqui conosco. São assuntos assim um pouco históricos, mas faz parte da necessidade de compreendermos o desenvolvimento das profecias. Nada do que você ouviu se faz necessário você decorar ou ter tudo gravado na mente, mas acompanhe o desenvolvimento dos impérios, das nações, quem que está conduzindo a história, ok? Daquele tempo para os nossos dias de hoje. Então nós vamos transpor o tempo passado para os nossos dias. Por isso que é muito importante o que o Dr. Mauro falou, a maneira como Deus agiu sobre as nações mesmo pagãs, ok? Sempre Deus está na mão conduzindo o seu povo, sempre está em sua mão o poder de conduzir o seu povo. Depois que passarmos por esse processo, estudarmos a história dos nossos antigos antepassados, lá desde os turcos, nós vamos chegar aos nossos dias. E tudo vai se encaixar no momento atual em que vivemos. Por isso eu quero pedir desculpas
a quem hoje eu não entreguei o livro Grande Conflito. Nós vamos entregar na quarta-feira. É essencial que você estude ali e leia o Grande Conflito, para que você também comece a contextualizar todas as profecias que daqui para frente vão se unindo a chegar no tempo dos nossos dias, ok? Na quarta-feira que vem, me cobre. Quem não hoje recebeu, eu quero dar o Grande Conflito para que você leia em casa também. O segundo livro que acrescenta os nossos estudos é esse aqui, o Santuário. Cristo em seu santuário. Tudo a respeito do santuário terrestre que aponta o santuário celestial, ok? Todo domingo estamos estudando este livro. Quem tiver condições e disponibilidades, vem aqui a partir das 7 da noite. Estamos estudando sobre o santuário. Tudo isso vai unindo conhecimento e informações para ampliar a nossa mente no conhecimento do Apocalipse, ok? E da profecia de Daniel e também da doutrina do santuário. Queridos, vou falar algo aqui que é para a honra e glória de Deus. O que vocês estão passando aqui é tão importante quanto uma aula que você possa ter na faculdade de teologia. É a história da religião, da igreja primitiva, da formação do quadro religioso dos dias que temos hoje, para o passado. Quem perde essa corrente de estudos, embora aparentemente seja árduo, incompreensível, vai perder a compreensão quando chegarmos em Apocalipse 12, 13, 14, 17, 19, 18. Então não percam. E passem para quem vocês conhecem de casa, que seja cristão religioso, essas informações, para que ele possa vir e também continuar a estudar conosco. Ok? Leve o Grande Conflito, dê de presente, chame, convide quem você puder para estar aqui toda quarta-feira estudando as revelações do Apocalipse. Que Deus abençoe o Dr. Mauro no preparo dos seus estudos. Vamos orar por ele, ok? E que Deus abençoe também a nós, a nossa família, para que nós não tenhamos nenhuma outra prioridade na quarta-feira. Eu soube de alguém que hoje veio lá de Osasco dizendo: olha, pastor, eu vim sozinha, mas eu vim. Eu não queria perder. Tudo dava direito para que eu ficasse em casa, mas eu lembrava da grande importância que é estudar a Bíblia. Convide o seu filho. Eu vejo aqui muitos jovens. Louvado seja Deus, jovens, por vocês estarem aqui. Vocês nunca mais vão se esquecer disso. Na minha carreira de cristão, eu tenho 34 anos de vida, eu sempre fui adventista. Eu confesso que eu nunca passei por esses estudos dentro de uma igreja, nunca. Eram temas, eram semanas, mas olha, 6 meses estudando o Apocalipse é a minha primeira experiência que eu estou tendo em 34 anos de cristão. Passei pela faculdade, estudei Apocalipse, estudei Daniel, mas tudo como está sendo aqui colocado a nós, eu creio de que Deus está conduzindo o servo dele. Então ore por ele, ok? E ore também para que essa sequência de estudos não seja interrompida por nenhuma outra necessidade. Que Deus nos dê toda quarta-feira livre para estudarmos as revelações do Apocalipse, tá bom? Porque logo nós vamos chegar no ano 2007, né, irmão? Logo, dá mais ou menos 2 ou 3 quartas-feiras, vamos chegar à realidade dos nossos dias. Então, por isso é importante você estar toda quarta-feira aqui, não perdendo sequer uma noite, tá bom? Vamos ficar de pé, perdoe dizer o que eu precisava dizer.